A paz do Senhor a todos. Hoje iniciamos esse trabalho, direto ao ponto, desvendando o mistério da palavra. Estamos hoje com o pastor Alan, que vai estar falando sobre o tema, o número da besta, o seu mistério, com os demais irmãos da igreja. Vamos fazer perguntas e Deus vai nos dar graça, vai nos dar a direção, vamos esclarecer tudo aquilo que o Senhor tem de porção para nos dar nessa noite, amém? Pastor Alan, muito obrigado por aceitar o convite. Deus abençoe sua vida e que te use de uma forma tremenda nessa obra, nesse trabalho, Deus também. Eu gostaria de iniciar esse trabalho com a seguinte pergunta: sobre o tema, qual é a importância de nós aprendermos e estudarmos sobre esse tema? A paz do Senhor Jesus a todos que estão nos ouvindo, cada irmão aqui presente. Graças a Deus pela oportunidade, pelo convite, do presbítero Richard. Eu louvo a Deus por essa ocasião. A importância desse tema, a besta e o seu número, é porque, primeiro, que muitas vezes nós, como cristãos, como evangélicos, deixamos passar alguns temas escatológicos do Senhor como se fosse algo de acesso de poucos. Nós estamos chegando numa ocasião de culminação dos tempos, da perversão humana chegando ao seu limite, os sinais acontecendo, e se Jesus, se Deus deixou lá para o seu povo discernir, é para um propósito. Então a igreja não deve se fechar nas suas tradições e nos seus costumes, mas ela deve se abrir a tudo que diz respeito à palavra de Deus e que Deus quer orientar ela das coisas que virão. Então é um tema extremamente pertinente, atual e que está às portas, amém? Como a nossa base para entender tudo aquilo que vem do Senhor é a palavra, eu já gostaria de perguntar também: onde se encontram as principais referências bíblicas sobre esse tema? Para que quem está acompanhando possa também olhar na palavra, onde a gente pode consultar a palavra para entender um pouco mais sobre o tema. Amém. O tema da besta, tanto que emerge do mar quanto que emerge da terra, está em Apocalipse 13, tema central. Só que nós temos um texto muito esclarecedor na primeira carta de João, no capítulo 2, eu até marquei outras passagens aqui. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 18, vai falar daquele que se opõe a Cristo, do anticristo. Apocalipse 13, como dito. Mateus 24, a partir do versículo 15, vai falar da profanação do santuário. Daniel vai falar das 4 bestas separadas ali em Daniel capítulo 7. Nós também teremos Apocalipse 17, 18, a queda da Babilônia e a Babilônia se assentando sobre a besta, no capítulo 17, que mostra a correlação entre Babilônia, besta e Babilônia. E nós vamos ter referências indiretas e diretas também no profeta Daniel, que está em revelação do Senhor, como em Daniel capítulo 3, quando uma estátua é erigida com 60 côvados de altura e 6 de largura. E outras mais, mas essas seriam centrais. Ou seja, aquele versículo que fala do número é só a ponta do iceberg, mas tem muita coisa para a gente estudar, muito mistério para entender na palavra, Sim. Glória a Deus. O pastor Alan falou que vai ter que ser vários estudos para entender tudo, mas glórias a Deus que a gente possa, nessa disposição, sempre aprender do Senhor, amém? Pastor, eu queria fazer a seguinte pergunta: esses temas escatológicos é muito comum ter confusão, interpretações diferentes, A gente sabe que cada denominação, cada mestre aí que se levanta tem entendimentos muito diversos, geralmente, quando a gente vai falar de escatologia, a gente fala dos tempos. Nesse sentido, o irmão consegue pontuar para a gente quais são, assim, os principais erros de interpretação, os principais equívocos relacionados ao tema, que são mais populares, para que a gente já possa aí começar a discernir o que não é realmente a revelação, o que não é realmente aquilo que vem como entendimento concreto a partir de Deus, ou não tem nada assim muito controverso relacionado a esse tema? Como que chama aqueles jornais quando eles fazem
muito estardalhaço por uma notícia para popularizar, assim, no jornal sensacionalista. Então, muitas interpretações de escatologia do Apocalipse, em especial da besta, vêm com um sensacionalismo evangélico, muitas vezes baseado em acontecimentos momentâneos. Por exemplo, quando a igreja acreditava que o número da besta era um código de barras, aí depois evoluiu um pouco a ciência, o número da besta passou a ser um chip, né? E às vezes, quando a interpretação bíblica sai dos oráculos santos, sai do texto sagrado e vai muito para acontecimentos pontuais do nosso dia, e dali se passa a reinterpretar, ou a partir do desenvolvimento da tecnologia, do homem, quando, por exemplo, vão falar dos gafanhotos que têm cabelo de mulheres, falando que seriam helicópteros, né? Então, o homem sempre tenta trazer para a carne aquilo que é do Senhor. Ele sempre tenta interpretar com a sua mente, ele tenta dar um vislumbre real e palpável daquilo que muitas vezes é mais profundo e muito mais próximo e presente do que ele imagina. Então, eu acredito que tudo que vier com muito sensacionalismo ou pontualidade de momento ligado à tecnologia, essas coisas, porque ele tem mais a ver com um princípio moral e de juízo divino. É como quando os judeus esperavam que o Messias fosse um guerreiro montado num cavalo branco e que destronasse César e colocasse eles, como Anás e Caifás, para reinar junto dele num império de iniquidade, uma força humana. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Mas a melhor coisa é que Jesus diz que as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Elas a ouvem e a conhecem. E eu conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem. A melhor coisa é que, no que a palavra ela se revela, quem tem o Espírito de Deus, quem tem a inclinação para Deus, testifica no coração que aquilo é verdade, né? Glória a Deus. A gente não pode ficar usando muita imaginação, né? Tem que buscar uma direção espiritual de Deus, né? Não ficar criando suposições, né? Para não errarmos e levarmos os outros a ele também, né? Nesse sentido. Uma coisa que me chamou a atenção textualmente na palavra, fala que o número da besta é 666. Recentemente tinha feito uma reflexão, não sei se tem alguma relação, mas eu queria perguntar o seguinte: se essa repetição por 3 vezes do número 6, ela tem alguma relação, alguma afronta contra a Trindade, né, de Deus, do Espírito Santo, do Pai, do Filho? Esse número da besta representa a afronta à Trindade ou algo nesse sentido? Bom, respondendo essa pergunta antes, é melhor a gente fazer uma leitura completa, pelo menos desse versículo que cita. E diz assim, em Apocalipse 13, 18: aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Então, a primeira coisa, antes da gente entender a repetição dos 6, é a gente entender o 6. Porque a Bíblia afirma nesse versículo que é número de homem, né? O homem que foi colocado na criação caída ao 6º dia, né? O homem que ali, nos dias do profeta Daniel, do imperador Nabucodonosor, quando ele pede para edificar uma estátua, né, para que todos adorassem, desde os catedráticos aos juízes, e tocassem flautas, cítaras, e se ajoelhassem, se prostrassem, adorassem para a imagem tinha 60 côvados de altura por 6 de largura. 60 por 6. Então, quando a gente está falando do 6 como número da besta, a gente está falando de uma medida de homem. Quando repete 666, é como se fosse um preencher, um encher pleno e total dessa medida do homem no próprio homem. Como acontece nessa estátua de homem, embora as proporções não são de homem, mas acredita-se que é uma estátua em que o homem está sentado num trono, né?
em que aquela medida é a estatura de homem passando a ser a estatura de um Deus a ser adorado. Então o homem reclama adoração, o homem reclama a divindade em si mesmo. Então o número de homens 666 é um preenchimento de enriquecimento e de, não sei se poderia falar assim, mas de divinação do homem nele mesmo, né? Que tem referência também, por exemplo, ao mineiro, né? Então 666 é o preenchimento pleno e total da medida da estatura de homem querendo ser Deus. Então a gente pode dizer que sim, tem uma relação, porque nesse sentido do homem querer se igualar a Deus, não tomar o lugar de Deus. Sim, nesse sentido sim. A sua vida, não. 2 Tessalonicenses vai dizer que ele é contra todo objeto de culto, e tudo que se chama Deus é objeto de culto, querendo se assentar no lugar de Deus, sendo o próprio Deus. Então, esse homem da perdição, ele reivindica uma medida de Deus. Ele se ensoberbece até o ponto que ele reivindica uma medida de Deus. Alguns irmãos que estão por agora, posso passar para a próxima? Passa para a próxima, depois se quiser perguntar, se levantar a mão, tá? O senhor já falou sobre isso, mas só para a gente tirar essa dúvida de maneira muito objetiva. O número da besta é um chip, um cartão ou um objeto físico? Não. Embora o número da besta, vamos dizer assim, embora o sistema global tecnológico possa favorecer um controle bestial, como hoje oferece, né, através da corrupção dos valores humanos, né? Porque qual que é a ideia? A ideia é que Satanás, para ele poder forjar o número da besta no homem, ele tem que fazer o homem cair de uma condição. E a condição que o homem tem que cair é na condição de imagem e semelhança de Deus. E como que ele cai da condição de imagem e semelhança de Deus? Ele perdendo as características divinas do seu Criador, que é em si. Então ele perdendo a nobreza, ele profanando o corpo, ele mudando as regras naturais impostas naturalmente no mundo, né? Ele se agrupando como um corpo que passa a ter raiva de toda a ordem estabelecida, como um anarquismo pleno, né? Ele acaba constituindo em si um contravalor à família, um contravalor a pais e filhos, filhos e pais, um contravalor ao respeito às autoridades, um contravalor a toda a ordem, decência, todo pudor, e estabelece uma loucura no lugar. Então ele vai lapidando uma imagem. Essa imagem não é mais a imagem de Deus, passa a ser a imagem da besta. Então, como se a gente está falando de essa imagem ser recebida na fronte ou na mão direita, a mão direita ou a fronte representa também quando os sacerdotes, como está escrito ali em Deuteronômio, eles tinham a marca de consagrado a Yahvé na mão direita ou na testa, ou nos dois, né? Uma plaquinha com consagrado a Yahvé no Antigo Testamento. Então, ter a marca na mão representa, na mão direita, significa toda a obra, toda a conquista, toda a ação ser por meio dessa medida bestial do homem. Por exemplo, o homem é a chave do próprio sucesso. O que você pensa acontece, dependente do teu Criador. O que você quer, você vai ter. Você pode ser o que você quiser, um bicho, um animal, alguma coisa incabível. Então tudo isso tem a ver. Então isso é a marca na mão direita da conquista da ação, da obra do homem. E na fronte, que tem a ver com a identidade. A marca da besta na fronte significa o homem se identificando com esse renovo bastardo, com essa
perversão e distorção da criatura de Deus. A gente fala sobre esse tema e vê isso de forma muito nítida nos nossos tempos, né? Parece algo futuro, e o nosso presente, essa imagem sendo esculpida no homem natural, nessas abominações terríveis. Verdade. No capítulo 13 de Apocalipse, fala de uma besta que emerge da água e uma besta que emerge do mar. Qual é a relação dessas citações com a citação que fala do número da besta? Como a gente linka isso? Porque quem não tem uma comunhão com Deus, possivelmente ouve falar do número 666, porque é muito popular, é uma coisa cultural, né? Muita referência cultural. Mas é difícil que tenha ouvido falar dessas outras passagens, da besta que emerge do mar e da terra, e parece que assim, uma coisa fantástica, né? Como se um monstro saísse. Então, como que Deus nos dá essa revelação, esse entendimento, esse link entre essas duas referências? Como o número da besta se liga a essas referências das bestas que emergem da terra e do mar? Certo. Primeiramente, é importante pontuar uma coisa. Quando nós estamos falando da besta, como foi na época da vinda do Senhor, no meio do povo eleito, dos judeus, o povo se desculpou quando veio Jesus. Veio para os seus, como diz o Evangelho de João, no capítulo 1, mas os seus não receberam. Porém, todos quanto creram nele, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, o homem, ele se desculpa. Ele joga a responsabilidade dele para o outro. É como desde o início, né? Adão jogou a responsabilidade para Eva jogou a responsabilidade da serpente. Adão deveria ter assumido, embora a mulher tivesse culpa. Eva deveria ter assumido, embora foi seduzida pela serpente, enganada pela serpente. Então, isso significa que o homem terceiriza. E quando nós estamos falando da besta, não é diferente. Os grandes estudiosos, na sua boa parte, né, eles sempre lançam a figura bestial em um homem ou em um sistema fora do meio que ele participa, né? E não é assim. A besta está muito relacionada à intimidade do homem. Quando nós estamos falando de besta, o Senhor está falando de algo que é bestial, algo que se bestializou, que perdeu a razão, que se animalizou. Outra pergunta a ser feita talvez mais para frente é qual a relação da besta com o filho da perdição, com o anticristo. Então esse é o ponto, porque a besta não é só o anticristo. O anticristo, ele é a cabeça da besta, ou melhor, ele é a expressão mais direta e profana da besta, mas o anticristo é o corpo. Por isso que em João, 1 João capítulo 2, versículo 18, o apóstolo João vai falar que, como vocês ouviram falar que veio o anticristo, muitos anticristos há no nosso meio. Eles saíram de nós, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Então isso significa que nós estamos falando de um coletivo, de um corpo. E a besta é um corpo, é um coletivo. É um coletivo daqueles que recebem a marca e daqueles que estão operando para manifestação mais concreta desse corpo bestial. E aí está o mistério da besta que emerge da água e da besta que emerge da terra. Também junto disso, se nós vamos ao Apocalipse 16, versículo 10, para nós vermos a relação da besta com o homem normal, para não ficar, porque às vezes a gente está falando assim, e alguém pergunta, mas qual o versículo base para a gente trazer isso para uma concretude do Senhor? Apocalipse 16:10 vai dizer assim, falando dos flagelos, né, das taças, das pragas de Deus. E aí vai o quinto flagelo, a quinta taça. Então diz assim: derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta. Vamos pausar o versículo. Onde foi derramado
a quinta taça da praga? Sobre o trono da besta. Mas olha o efeito desse derramamento. Cujo reino se tornou em trevas, ou seja, reino da besta. E os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus dos céus, do céu, por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. A pergunta é: por que se a praga foi derramada no trono da besta, que se tornou em trevas? Por que os homens estão remordendo a língua de dor, blasfemando contra Deus, e por causa das angústias, dos tumores, das úlceras que estão saindo, dos tumores que estão saindo deles? Não foi derramado no trono da besta? E por que os homens estão sofrendo por dentro? E está com praga, com tumores, com câncer, e estão praguejando contra Deus? Se foi o trono da besta, por que eles estão sofrendo? Porque o trono da besta está dentro do homem no final dos tempos. De todo homem? Não. De todo aquele que, conhecendo a verdade, rejeitar a verdade em Jesus Cristo. Então, o trono da besta vai ser dentro do próprio homem. Se o trono da besta é dentro do próprio homem, nós começamos a entender o que compõe a besta. Os homens blasfemadores de Deus, da pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Então esse é o ponto, entendemos da besta. A besta que emerge da água é águas, a Apocalipse vai dizer que é povos, línguas e nações. O salmista diz que as águas penetraram até a sua alma, né? E se não fosse o Senhor, ele teria sido submergido. Então, quando a gente está falando de águas, é povos, línguas, linguagens, nações, mas é sentimentos, crenças, é chamado de um grande mar. É a mistura deste mundo, fora das águas do Espírito de Deus. Né? Deus faz separação entre águas e águas, louvado seja o nome dele por isso. Então, o que isso significa? A besta que emerge das águas é a besta que emerge da cultura, dos costumes, das religiões, dos hábitos, das ideologias. Então, é um projeto satânico de emergir em todo tipo de expressão humana e social, valores dos abismos, sentimentos dos abismos para formar um corpo no mundo. Por que Deus permite? Porque o homem rejeitou a verdade. Então Deus entrega a mentira. Tem um versículo que vai falar disso no Evangelho de João e também em 2 Tessalonicenses. Então, a primeira besta, ela emerge desse sentimento. Você não vê ela. Parece que todo mundo tem uma mente, parece que todo mundo está na mesma direção, concorda em tudo, mas você não vê quem manda. Por quê? Porque o espírito está oculta a cabeça, mas ela está aí, ela já é o corpo. Essa é que emerge do mar. E o que emerge da terra? Terra é o homem. Tu és pó, e ao pó voltarás. Adão foi tirado da terra, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, a última besta que emerge da terra é a besta que se manifesta na matéria. Então vai ter uma materialização bestial, em que a cabeça profana é o anticristo. E por isso que ele essa última besta pode fazer sinais nos céus e fazer chover fogo dos céus para a terra. Porque ao dominar o homem, o que Deus falou? Terás o domínio sobre a tua alma. Em Gênesis, não. Dominarás o quê? Os animais, os peixes. Deus deu a natureza para o homem. Deu o domínio sobre a primícia da terra do homem. Deus não está mais preocupado com os bichinhos do que com o homem, com as árvores do que o homem, porque as árvores, os bichinhos só existem por causa do homem. O homem é a primícia de Deus. Louvado seja o nome dele. Então, ao se corromper a primícia da terra, que é o homem, esse homem passa o poder à besta, dando a primícia da terra à besta. Então a besta se materializa palpavelmente e tem o poder sobre a matéria.
Por isso que ele pode matar as pessoas que não adorarem, não fizerem a imagem, não adorarem e se prostrarem. Ele passa a ter o domínio sobre a carne de todo ser vivente. Só não daqueles que estão envolvidos no Espírito Santo, no fogo. Mas se o homem não tiver, ele pode matar. Ele pode mover a natureza, ele pode fazer prodígios e sinais. Essa é a besta que acredita nela. É um assunto bem sério, né? Bem forte. A palavra vai dizer que uma besta foi ferida. Em Apocalipse 13, que essa besta se reergueu. Quando que acontece esse reerguimento? Quais são os fatos onde a gente vê que isso está acontecendo, esse ato de se reerguer dela? E quem é essa besta que foi ferida na cabeça? É uma pessoa específica, um ser específico, quando a palavra fala dessa forma? Ou é esse coletivo dominado, vamos dizer assim, por um intuito maligno e contrário a Deus? Daniel vai tratar das bestas separadas. E é interessante a gente ver que as bestas de Daniel, elas juntam, por exemplo, o leão, o leopardo, o urso e a quarta besta, toda montada, né? Ela, que representa o Império Romano. Daniel vai definir as bestas e que tem a ver com impérios humanos. Por quê? Porque é um espelhamento no mundo espiritual do que acontece com a humanidade. Por isso que muitas seitas e sistemas malignos colocam as suas insígnias nas entradas das cidades, para reivindicar o corpo daquele município que se formou, porque os homens se juntaram e falaram: nós somos uma cidade, nós somos algo em comum. Então há potestades que reivindicam isso. A mesma coisa religiões fora de Cristo, porque fora de Cristo não existe verdade, não existe nenhuma religião que seja verdadeira, somente aquela que confessa Jesus Cristo como Senhor e como Deus, Filho de Deus, louvado seja o nome dele. Então, quando nós vemos essa besta sendo ferida na cabeça, né, Apocalipse 13, a besta que emerge das águas, quem feriu o corpo bestial na cabeça? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E feriu como? Com a justiça da cruz. Quando Satanás pensou que havia vencido a Deus, levando a crucificação e enchendo de ódio o coração dos romanos, e de inveja e de ciúmes e ódio no coração dos fariseus e dos judeus, quando todos se juntaram para matar o Filho de Deus, Satanás pensou: vencemos. Só que na verdade a vitória de Deus estava nele, porque na abundância de injustiça superabundou a justiça de Deus, na remissão dos pecados e na perfeição diante da ira do próprio Deus, usando Satanás e seus instrumentos para castigar o seu Filho Jesus Cristo no nosso lugar. Como diz Isaías 53, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, porque ele foi pisado, nós fomos sarados. Enfim, quando Jesus ele vence esse sistema na cruz, ele fere a cabeça, o que guia aquele corpo bestial. Por isso o Evangelho se expande com força no império, e Satanás tenta perseguir, matar cristãos, mas quanto mais persegue, mais mata, mais floresce, e há uma difusão da mensagem de luz e das virtudes de Cristo. Mudam-se as nações, mudam-se os costumes, muda-se a humanidade, louvado seja Deus. É ridículo já muitas crenças e costumes, os panteões de divindades são ridículos diante da revelação de Cristo. É jogado ao ridículo tudo isso. Só que ao mesmo tempo o Evangelho vai passando e vai havendo rejeição pela maldade do homem. Esse povo onde passou o Evangelho e houve rejeição, vão sendo tomados por um falso profeta, vão começando a formar o corpo da besta desde então, naquele tempo. Então a besta foi ferida na cabeça sim, e com derramamento do Espírito Santo. Quando essa ferida é curada, quando a humanidade também, que jogou tudo isso para o ridículo, agora se junta e convencida por engano, diz que aquelas coisas têm razão de ser e que Cristo não é.
Então, quando acontece isso, elas voltam e elas reivindicam aquilo que já passou, aquilo que foi destruído, aquilo que foi esclarecido como uma aberração pelo Evangelho de Jesus Cristo. Quando a humanidade volta fazendo isso, mudando as leis naturais, por exemplo, quando você mutila uma criança para mudança de sexo, quando você fala que abortar e matar crianças no ventre é normal, quando você fala que o amargo é doce, o doce é amargo, que o que é ruim é certo, o certo é errado, quando você faz tudo isso, você traz uma imagem de maldade, de escuridão. E é aí que a ferida é curada. E a ferida vai ser curada totalmente quando aquele que está presente no mundo impede essa manifestação corporal única se retirar, que é o Espírito Santo, como está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Glória a Deus. Senhor, muito obrigado pelos esclarecimentos, que o Senhor tem te usado de uma forma tremenda. Nós vamos colocar uma vírgula nessa exposição da palavra, né, da revelação dos mistérios, para que o vídeo não fique muito longo, né, e fique um pouco cansativo. Mas a gente já volta com a parte 2, vamos continuar ainda falando sobre esse tema, porque é muita coisa, é muito interessante, né? Espero que tenham aproveitado, tenham aprendido, que o Senhor Jesus continue nos guiando em todas essas revelações, amém? Mas o Senhor é todos. Amém, Senhor.